Fala, terceiro ano, beleza? Então, nós vamos começar a trabalhar, já estamos na física moderna, e aí a gente mistura um pouquinho com química, tá? Ficar um pouquinho complicadinho, então vamos começar aqui devagarzinho com o átomo. Eu me sinto muito confortável para falar do átomo, porque eu já dei aula de química, aí também no Dom Bosco. Então, eu conheço muito bem o átomo, até porque eu faço cálculos de partículas subatômicas, então a gente tem que saber um pouco do átomo. Então, assim, eu tenho um conhecimento bom quando se trata da estrutura do átomo, né? A estrutura mais conhecida, né? Então, vamos lá, vamos conhecer essa estrutura. Acho que vocês já sabem, né? Vocês estão no terceiro ano, já estudando química há muito tempo, então você já conhece a estrutura do átomo. Falaremos aqui do modelo atômico mais estudado no ensino médio, que é o que vocês sabem, que serve para explicar a maioria dos fenômenos físicos e químicos pelos quais a matéria passa. Segundo esse modelo, a estrutura do átomo apresenta basicamente duas regiões distintas, né? E a gente sabe que é o núcleo e a eletrosfera. Beleza? Então vamos lá. Núcleo. O núcleo é a região maciça, tá? Compactada e densa, que fica no centro do átomo. O núcleo atômico é divisível, pois é constituído de duas partículas diferentes, os prótons e os nêutrons. Vamos aos prótons. São partículas carregadas positivamente com carga relativa igual a mais 1, tá? Sua massa relativa também é de 1. Então a gente tem dentro do núcleo uma partículas positivas e partículas neutras, que são os nêutrons, a gente vai ver ainda, tá? E fora dele nós temos as partículas negativas, que são os elétrons, a gente vai ver isso também. O número de prótons existe no núcleo é chamado de número atômico Z, e o responsável pela diferenciação de um elemento químico de outro, ou seja, cada elemento químico é formado por um conjunto de átomos que possui o mesmo número atômico ou a mesma quantidade de prótons. E os nêutrons, como o próprio nome indica, eles são umas partículas neutras. Isto é, não possui carga. Assim, os nêutrons diminuem a força da repulsão dos prótons no núcleo. O pessoal pergunta assim, então por que tem neutro se ele é neutro? Não, ele, na verdade, ele é neutro no sentido dele não ser positivo nem negativo. Mas só o fato dele não ser positivo, ele já segura a impulsão, né, a repulsão dos prótons, certo? Essa partícula subatômica possui a massa relativa praticamente igual à dos prótons, isto é, 1, mas na realidade a massa do nêutron é um pouco maior do que a do próton. É um pouquinho maior, mas são quase iguais. Isso é interessante porque, se fosse ao contrário, isto é, se os prótons fossem ligeiramente mais pesados que o nêutron, todos os prótons seriam transformados em nêutrons. O resultado seria que sem os prótons, os átomos não existiriam. Olha aí como é perfeito na natureza. Algumas curiosidades, vamos lá. O tamanho do núcleo depende da quantidade de nêutrons e prótons que ele possui. Entretanto, pode ser dito que, em média, o núcleo atômico tem diâmetro de torno ali de 10 elevado a menos 14, ou seja, 0,000000000000000000000000001. E de 15 ali. Então, isso metros em metros. Então, é microscopicamente. Vocês têm que ver só no microscópio. O próton e o nêutron são partículas 1000 vezes, quer dizer, microscópio não, né? Microscópio não dá. O próton e o nêutron são partículas 100.000 vezes menores do que o próprio átomo inteiro, entendeu? Então é assim para você ver. O núcleo é 100.000 vezes menor do que o átomo. A massa do átomo é dada praticamente somente pelo número de prótons e nêutrons existente no núcleo. Isso ocorre porque cada próton e cada nêutron são 1836 vezes maiores que um elétron. Por essa razão, a massa dos elétrons torna-se insignificante. Vamos à eletrosfera, que é a outra estrutura do átomo. O átomo ele é composto do núcleo e da eletrosfera. No núcleo a gente tem prótons e nêutrons, e na eletrosfera nós temos os elétrons, tá? É uma região periférica ao redor do núcleo, tá? Onde os elétrons ficam girando em torno desse núcleo. Elétrons. Estes foram as primeiras partículas subatômicas descobertas lá no século XIX por Thomson. Tá? São partículas carregadas negativamente, cuja carga relativa é de menos 1. Sua carga em Coulomb é 1,6 vezes 10 a menos 19. Estudamos isso, calculamos isso
quando a gente vai ver carga. A gente sabe que é isso aí, tá? O padrão de um elétron. Apesar de um elétron serem negativos, os átomos no estado fundamental é neutro, pois ele possui a mesma quantidade de elétrons e de positões. Isso significa que as cargas negativas dos elétrons anulam as cargas positivas dos prótons e aí o átomo fica neutro. Quando os átomos realizam ligações químicas para formar substâncias simples e compostas, isso ocorre com os elétrons. Há então uma transferência ou um compartilhamento de elétrons entre os dois ou mais átomos. As ilustrações da estrutura do átomo são apenas modelos, mas não representam a realidade. Por exemplo, a maior parte do átomo é um grande vazio. Para você ter uma ideia, pense no átomo de hidrogênio, formado por um próton e um elétron. Se o núcleo desse átomo fosse do tamanho de uma bola de tênis, o seu elétron orbitaria, o seu elétron orbitante estaria a uma distância de 3 km. A eletrosfera é maior que o núcleo do átomo cerca de 10.000 a 100.000 vezes. Então, assim, se eu tenho um hidrogênio, se eu trazer o núcleo de hidrogênio no tamanho de uma bola de tênis, o meu elétron mais próximo vai estar a 3 km de distância, muita coisa, a 3.000 metros. Então, a gente representa ele desta forma, mas quase nenhum é assim. Mas é a forma mais representável, tá? Eu tenho aqui também, nas costas, aqui na nuca, um átomo, tá? Então aqui você... Tatuado, é lógico, né, gente? No corpo todo tem vários átomos, mas nas costas tem tatuado. Então aqui a gente tem o núcleo, né? Composto dos vermelhinhos prótons e dos azulzinhos, ou dos vermelhinhos nêutrons e dos azulzinhos prótons. Aqui a gente tem a nossa eletrosfera, tá? E nela nós temos os nossos elétrons, beleza? Aula tranquila, aula maneira. Se preparem, que agora a gente vai começar a calcular isso aí, cara. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Eu fui. Valeu.